É isso aí, hoje é dia 3 de abril de 2019, nós estamos chegando ao vivo nesta quarta-feira, como sempre às 20 horas aqui pelo canal Senda, trazendo a nossa programação para vocês, para fazer com que a sua quarta, pelo menos nesse, não é começo de noite, no meio, né? Então já começou a noite, tá para terminar, que vocês possam ficar um tempinho aí conosco, para poder tirar suas dúvidas, saber um pouco mais de budismo, participar da nossa programação ao vivo. Sejam bem-vindos ao nosso programa Boas Notícias. E o Henrique Pires, professor e tradutor do Templo de Song Kwan, já começa o programa de hoje aqui ao meu lado. Está aqui já preparado para daqui a pouco responder as suas perguntas. Você que acompanha a nossa programação, que acompanha o nosso programa, daqui a pouquinho, deixa eu colocar aqui no ar para vocês as informações para que vocês possam participar. Cadê? Acho que é esse aqui, vamos ver. Não é. Vamos lá, já entra aí para vocês, para que vocês possam participar junto conosco do nosso programa hoje. Para participar do nosso programa, vocês podem aí mandar as suas perguntas através dos comentários do Facebook. Nós estamos transmitindo o nosso programa para o Facebook do Templo de Song Kwan. Estamos transmitindo também para o Facebook do canal Senda e também estamos transmitindo, eu estou transmitindo pela minha página pessoal, porque os meus amigos gostam de assistir, então estou transmitindo lá. Para você participar, tá aí embaixo, ó, tá aparecendo aí para você o nosso telefone e também está na descrição do vídeo. É o 94288-3510, 94288-3510. Esse é o número que você pode estar mandando suas perguntas. A nossa produtora, a Cristina Duarte, depois repassa para a nossa produção. Para você que está assistindo pelo Facebook do Templo de Song Kwan ou do canal Senda, você pode mandar a sua pergunta, mandar o seu olá, oi, boa noite, tudo bom, como vocês estão, gosto do programa de vocês, não gosto, Henrique, você é chato, você é ruim, você não responde o que eu quero, Adriano, você também é chato, Timóteo, não gosto, faz o que você quiser. Aqui a gente não tem censura, é só você mandar a sua mensagem na nossa publicação. Pessoal que está assistindo pelo Facebook do Templo de Song Kwan, corre lá e curte a página do canal Senda, tá bom? Curte lá a nossa página no Facebook. E você que está assistindo no meu Facebook em particular aí, também curte lá canal Senda no Facebook, Templo de Song Kwan, para assistir o nosso programa e toda a programação que a gente tem preparado para vocês. Deixa eu dar um oi pro Henrique, senão ele fica aqui só olhando para mim, olhando para a televisão. Eu falei, esse cara não vai falar comigo hoje? Tô meditando já. Tá meditando? Para estar do meu lado tem que ter paciência, né? Bastante. Porque o pessoal fala que eu falo demais. Mas é só um pouquinho só. Boa noite, Henrique. Tudo bom com você? Boa noite. Preparado para responder as perguntas de hoje, não? Mas ora, eu tenho paciência, não tenho? Vamos usar para as perguntas? Parece que sim, pelo menos nos últimos tempos aí tem parecido ter paciência. Então vamos lá. Qual o nível das perguntas, hein? Nós temos feito perguntas complicadas, complexas, mais ou menos, ou não? Tá tranquilo para você? Por enquanto é só o começo. Básico do básico. Não é nem arroz com feijão, é só arroz por enquanto. Vamos começar a engrossar o caldo daqui a pouco ainda. Tem muitas perguntas, muitas dúvidas. Por isso que a gente pede para que você participe aqui conosco, tá bom? Participa tirando suas dúvidas, fazendo suas perguntas, que o Henrique responde para vocês. Ó, deixa eu dar um recadinho. Aliás, você precisa dar um recado. No próximo sábado começa o curso de budismo, é isso? Opa, isso é importante. Dá um recadinho aí para quem está em casa. Já estamos aí. Tem um curso de introdução ao pensamento budista, à filosofia budista. E vamos fazer aqui. É sábado que inicia, dia 6, mas segue durante o mês. Todo sábado tem um encontro. E é bacana para as pessoas que querem aprender mais, querem estudar com alguma orientação, para ingressar sem muita dificuldade nessa grande amplitude, esse mar de ensinamentos budistas. É coisa demais, né? Então começa no próximo sábado, que é dia 6. Dia 6. Quanto tempo vai durar? Dura um mês. Um mês. Então são 4 sábados. Horário? Bom, a gente vai começar
Tem aí às 3 da tarde, Às 3 da uma tarde. hora e meia, vai até as 4h30. E não é um curso só de agora, a ideia é que bimestralmente vamos estar repetindo, né? Um mês sim, um mês não. Aí quem gosta da ideia vai se preparando para participar. É isso aí. No Facebook do Templo Song Quan, você tem também mais informações sobre o curso. Lembrando, 3 horas, né? Começa às 3 horas, chega um pouquinho antes para tomar um chá, se preparar, para depois participar da aula com o professor Henrique. Um Bodhisattva me contou, tô podendo, hein? Poderoso. Um Bodhisattva me contou que parece que o pessoal que está nos assistindo e participar, mandar um oi, mandar uma pergunta, curtir a nossa live, compartilhar a nossa live, vai ganhar alguma coisa, é isso? Opa, tem possibilidades, né? Então vamos falar aí, ganhar coisa todo mundo se interessa, já deve ter aberto o olho ali, quem está em casa. Todo mundo gosta de ganhar alguma coisa, prêmio, né? brinde, loteria. A gente está fechando a turma para esse curso, então resta algum espaço e resta com isso a possibilidade de uma bolsa integral ou parcial. Então a gente está vendo aí, pessoas interessadas têm a chance, sim. Entre em contato, a gente pode conseguir sortear, beneficiar alguém com uma bolsa para participar, né? Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade, algum receio, então pode contar aí com esse pequeno benefício para se juntar também ao grupo. Legal, bacana. Então você que está nos assistindo, você que participar, mandar sua pergunta, curtir o nosso post, compartilhar também aí a nossa live, vai estar concorrendo a essa bolsa aí da aula de budismo, tá bom? Depois a Cris ou o próprio professor Henrique entra em contato aí com a pessoa que ganhar. A gente faz o sorteio e entra, pode confiar que a gente faz as coisas certinho aqui, tá bom? Presente. É presente, é presente. Olha, deixa eu lembrar também que os programas do canal Senda, o primeiro canal budista, não é nem do Brasil, né, da América Latina, vamos dizer assim, está sendo transmitido pela Rede Smart de Comunicação para a cidade de Osasco e mais 6 cidades da região oeste da Grande São Paulo, com planos de expansão nos próximos meses, através da empresa Megabit Telecom, fibra óptica, né, cabo, IPTV. Então é uma parceria entre o Templo de Song Quan, Fundação Bodiana, Canal Senda, Rede Smart de Comunicação, que leva aí o primeiro canal budista do nosso país, da América Latina, com programação para sistema de cabo, de IPTV, né, para rede fechada aí de televisão. Então, as pessoas que são assinantes da Megabit Telecom na cidade de Osasco, Barueri, Cotia, Granja Viana, também em outras cidades que estão entrando pela Netel, que também faz parte da Megabit Telecom, Olambra, Campinas, é tanto nome. Tem uma cidade, uma cidade do interior, eu esqueci, depois eu pego para vocês e passo. São várias cidades que aos poucos estão recebendo o nosso sinal, o sinal com a programação do canal Senda, tá bom? Então pra gente é um orgulho poder falar isso aqui. Okay? Manda um abraço especial para Osasco, que é a nossa cidade. É verdade, eu sou osasquense, o Henrique também, tem pessoal que honrar de Osasco, um pouco isso, né? Meus amigos de Osasco, todo mundo lá de Osasco que acompanha a nossa programação, o pessoal que acompanha lá tudo que é transmitido pelo canal Smart junto com o canal Senda. Abraço para vocês e um abraço para toda a galera aí da Megabit Telecom, que está sempre disponível, disposto a nos ajudar diante de dificuldades e uma série de questões que a gente passa aí às vezes, e o pessoal da Megabit é sempre cordial com a gente. Em nome da gerente da unidade Osasco, Andréa Farias, a Yara, Ornelas, enfim, a todo mundo lá, um abraço, um beijo para vocês. Deixa eu dar um recadinho aqui. No sábado, dia 27 de abril, ainda está um pouco distante, mas nós vamos falando aqui nos próximos programas. Não custa a gente já avisar, porque de repente você que queira participar já deixa anotado na sua agenda, já não marca compromisso algum. No sábado, dia 27 de abril desse mês, será comemorado o Dia Mundial do Tai Chi Chuan. E você é o nosso convidado, você é convidado para participar de uma aula aberta e aproveitar uma agradável manhã de sábado no Parque do Ibirapuera. Eu vou estar lá junto com a equipe do canal. Não vou fazer Tai Chi, não. Se eu fizer um movimento, eu sou muito sedentário. Eu vou tentar. Mas aguenta, faz bem, vai lá fazer. Mas nós vamos estar lá gravando a matéria para depois passar aqui no nosso programa para vocês, tá bom? Então, dia 27 de abril, 27 agora, tá?
prática aberta ao público com exercícios de Qigong para as articulações, alongamentos dos tendões, respiração, concentração, circulação de energia vital, entre outros, tá bom? É um evento que está sendo programado aí pelo Centro Cultural de Songkhwan, junto com o Templo de Songkhwan, então está convidado. Mais informações também, mais detalhes sobre esse evento do próximo dia 27 de abril estão no site do Templo de Songkhwan, no Facebook, em vários locais aí do templo para você tirar suas dúvidas, tá bom? Ou aqui mesmo no templo, no sábado ou no domingo, quando você vier para cá, você que é praticante e frequenta. Henrique Arthur Pires. É Henrique Arthur Pires ou Rick Pires Arthur? Henrique Arthur Pires. Misturou tudo. Henrique Arthur Siqueira Pires. Pires, Siqueira, eu esqueci de Siqueira. O Pires, é o último. Vamos começar então o nosso quadro Budismo Sem Dúvidas. Agora tá valendo então. Agora tá valendo. Vamos lá. Acho que já demos, não? O recado do Tai Chi, preparado. O curso de budismo. Vamos lá então. Olha, eu queria saber o seguinte. Muitas pessoas têm feito algumas perguntas para a gente tem feito algumas seleções para poder passar aqui. Essa em especial é minha, devido a uma situação que aconteceu. No budismo, existe pecado? Existe pecadinho, pecado, pecadão? Pecadão. Pecadão, tipo, isso daqui eu vou fazer, por isso aqui não, isso aqui eu posso fazer, porque não é um pecado tão pecado. Acho que isso daqui, né, eu vou conseguir dormir à noite, então eu vou lá e posso. Como que funciona essa questão do pecado no budismo? Essa daí é boa. É boa? E essa daí vai cutucar muita gente ainda. Essa pergunta vai voltar, é igual um bumerangue. Você joga ela, acha que resolveu, uma hora ela volta. Volta. Né? Mas vamos jogar com estilo. Leandro Possebon assistindo a gente. Abraço para você, abraço. Leandro, irmãozão. Então, seria um pecado não assistir. O programa vai ficar muito legal, né? A gente pode falar assim. Mas, enfim, o termo em si não existe no budismo. Não existe essa ideia tal como existe em outras religiões. A gente tem uma outra forma de entender o erro, o acerto, o que é bom, o que não é tão saudável. Tem outra forma de entender a realidade. É legal às vezes separar isso, porque senão o que acontece? Junto com a ideia de pecado, muitas vezes vem a ideia da culpa. Então a pessoa errou, a pessoa se sente muito mal, de maneira que não é hábil, não é funcional, e se afoga, se afunda num mar de culpas. Eu acredito que a ideia de pecado e culpa vão muito atreladas, porque você tem algo que é estabelecido como padrão de dever, ouro, tem que ser assim, não pode se desviar disso nem um pouco, e se a pessoa não consegue cumprir com aquilo, é como se ela estivesse maculada, como se estivesse totalmente fora do eixo. Então passa-se a dizer, essa pessoa é uma pecadora, essa pessoa tem a ideia de não ter tanto valor. Então, a ideia de pecado e culpa é algo que incomoda e é um eixo fundamental para várias religiões discutirem como vai salvar, como vai ajudar, se são todos pecadores, sim ou não. Ponto. Só que para o budismo isso não funciona assim. Como funciona então? Primeiro, porque não tem um ser divino, um Deus, que estabelece as regras do jogo. Não tem alguém dizendo, ei Timóteo, se você colocar a mão aí é pecado, então você vai para o inferno. Não tem isso. Se você fizer X, Y ou Z, não gosto, então vai para o andar de baixo. Não existe. Se você não seguir a minha regra... Não existe. Então o que existe e o Buda fala são as leis normais da natureza. Então a gente fala do Dharma. Dharma quer dizer isso, a lei do universo, a lei da natureza. A gente tem a lei da gravidade. Jogar um copo no chão... Os gatos fazem isso geralmente. A lei da gravidade se encarrega de arrastar para o chão e as consequências surgem naturalmente. Não é necessário sentir culpa, não é necessário apontar dedos, é simplesmente uma consequência que nesse caso não foi hábil, não faz sentido quebrar um copo bonito. Então do que estamos falando? O Buda ensina as pessoas a refletir sobre as ações e as consequências, para que as pessoas entendam, veja, se eu vou agir assim, tem mais benefício para mim, para o outro, para todos, agora e no futuro. Existem ações, segundo o Buda, que trazem benefício ilimitado, então vale a pena. E existem ações que
que não valem tão a pena. Isso é diferente de falar que são pecados. A gente simplesmente chama de ações inábeis. O Buda falava kusala, akusala, ação habilidosa e ação não habilidosa. É como ação burra, ação estúpida. Então, que é o que nós, seres humanos, mais cometemos. Porque a gente se machuca no processo. Impressionante, né? Então essa é a diferença. O Buda ensinava de maneira estratégica. É como quem diz, você tem um jardim, você pode plantar flores bonitas ou ervas daninhas e espinhosas. Aí a escolha é sua e você tem que arcar com as consequências. Claro. O Henrique, agora, a gente... Tá, ok, eu acho que ficou claro, pelo menos para o pessoal que está nos assistindo, essa questão. É mais simples. Mas, em alguns não. Nos templos budistas, acredito, eu vou falar da linhagem chinesa, do budismo chinês. Sim. Existe uma cerimônia, e aqui no templo também nós temos a cerimônia, que é a cerimônia de 88 Budas, onde é usado, na grande maioria das vezes, para você se arrepender de algo que você fez, né? Então você vai lá, participa da cerimônia, você, sei lá, você faz os seus votos, você faz as suas... Você pensa também para isso, né? No que você fez, e você faz seu compromisso lá de repente não cometer mais aquele erro, mais aquela ação. Como é que funciona essa questão então? Então por que existe essa prática? Por que tem essa prática ritualística, vamos dizer assim? É bom. Tem várias formas de abordar essa questão. Algumas a gente pode deixar para depois e responder em detalhes, mas a maneira mais simples é mudando a mente. É uma cerimônia, é uma prática cujo objetivo é mudar o direcionamento da mente. Certo. Então, não é uma coisa forçada. Você, pecador, vá se arrepender, senão o Buda vai puxar seu pé à noite. Vai estar dormindo e vai o Buda puxar seu pé se você não se arrepender, porque é pecado. Você, não sei, ficou sem meditar. Que lógica tem nisso? Não é assim. A ideia é... Por exemplo, eu ouvi dizer que as pessoas que atiram com arco e fazem, como nesses esportes olímpicos de tiro de longa distância, têm o conhecimento que um pequeno desvio para cá ou para lá, quanto mais longe é o alvo, maior representa a chance de erro e desvio do projétil. Projétil, exatamente. A ideia é, nossa mente também, às vezes um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, no longo prazo, representa grandes transformações. Essas cerimônias servem para isso. Se alguém consegue aos poucos treinar a mente para... veja, não estou gostando das minhas atitudes, bom, paciência, quero melhorar. Eu espero para o futuro mudar mais assim, melhorar. Então, essas cerimônias servem para isso. Criar clareza do objetivo pessoal. Eu quero ser mais desse jeito e menos desse. Porque no longo prazo, essa mudança da mente representa uma mudança de trajeto fenomenal. É uma prática, nós falamos reconhecer e arrepender, não no sentido da culpa, é no sentido estratégico, que não está funcionando, então reconheço, mas agora vou tentar algo melhor. Como no ditado que dizem, uma pessoa que repete o mesmo erro infinitas vezes, esperando resultados diferentes, tem algo errado com essa pessoa. Então é como um convite à mudança, sem o peso da culpa. Se vai fazer a cerimônia com culpa, então que nem faça, porque já vai acrescentar mais aflições na cabeça e ficar louco. Não é assim que funciona. Eu acho que também é bom, porque a gente sabe que o ser humano ele é apegado numa série de questões. Então quando você comete um erro, seja lá ele qual for, você participar de uma cerimônia, né, de uma prática ritualística, religiosa, eu acho que isso mexe muito com você. Eu acho que é válido você de repente falar, poxa, realmente o que eu fiz foi ruim, o que eu fiz não foi tão bacana, vou tentar não mais fazer isso. E joga, solta o peso. E joga, tira do ombro. Tenta encerrar de novo, se arrepende de novo e assim vai crescendo, evoluindo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Mário. Mário, beijo, meu irmão, saudade de você. Qualquer hora dessa eu apareço aí no templo, no Zulai, para poder te visitar, tá bom? Saudade mesmo. O Lourenço Romano, também nosso amigo, está aqui dando
Tá chamando a atenção do Mário, mandando o Mário sair da internet e mandando um abraço para você e para mim. Mas deixa o Mário assistir a gente, que é bom. E também o André falando professor de cabelo cortado. Bonito, isso aí. Né? Tá bonitão, não tá não, André? Tenho razões para isso, mas guarde segredo. Depois eu falo, no final do programa eu falo quais são as razões. Mas enfim. Henrique, diante de tudo isso que você já respondeu até esse momento aqui do nosso programa, e já se passaram 21 minutos, e é impressionante como o tempo passa, e quando o assunto tá bom, tá gostoso, é exatamente isso que acontece. De acordo com as suas respostas, eu posso dizer então que existe ou não, não existe mandamentos no budismo, então, se a gente não tem um criador, criatura, alguém que fala, tem que seguir esse caminho, se você quebrar isso, você vai ser punido, você vai para o inferno, você isso, aquilo. Então não existe essa questão de mandamentos, de obrigações pré-definidas para os seus praticantes pelo Buda ou não? Ou então, existe? Não sei, de repente essa é a parte boa, né? Facilita entender se a gente lembrar que o Buda não é um Deus, o budismo não trabalha com essa ideia. Então é legal repetir isso várias vezes, porque a nossa cultura gira em torno dessa ideia, às vezes de maneira favorável, às vezes de maneira contrária, mas é uma ideia que permeia a nossa cultura. E no budismo não. Inclusive na Índia do Buda já não tanto. O Buda e seus ensinamentos são algo de seres humanos, voltado para seres humanos, que buscam se aperfeiçoar, melhorar e superar, transcender o sofrimento. Então é muito prático, muito simples, pé no chão. Não tem Deus criando mandamentos. Tem um bando de seres humanos tentando entender como é a realidade, como funcionam, por exemplo, as leis naturais, algo que eu disse que nós às vezes chamamos de Dharma, a realidade tal como se apresenta, o modo de funcionamento das coisas. Se eu entendo a lei da gravidade, eu não vou pular do prédio. Espero eu que não. Alguma coisa vai me trazer para baixo e as consequências não são boas. Então, se eu entendo as outras leis, o modo de funcionamento, eu não vou querer ter ações estúpidas que vão trazer consequências amargas para mim e para os outros. Simplesmente não vale a pena. Poderia eu fazer, claro, mas não vale a pena. Então, essa é a lógica, é uma lógica estratégica, é uma lógica não tanto mandatória, você deve fazer, faça isso. Porque assim. Eu sou autoridade. Não. É uma lógica de instrução e esclarecimento. Veja, quando perguntavam para o Buda alguma coisa, ele falava, olha, isso dá tal resultado, isso dá outro resultado. Eu aconselho esse, porque para mim deu certo. Boa sorte. Faz o que você achar mais conveniente. E o Buda tinha alunos cabeçudos. Alguns, inclusive, eram monges e falavam, não, por que eu vou fazer assim? Eu vou fazer assim, não quero saber, Buda, não quero. E o Buda falava uma, essa dica é boa para os pais, falava duas, e a terceira vez depois ele deixava quieto. Essa frase dele era a bênção final. Então faça o que achar melhor. Simples. O Buda é só um conselheiro, um guia que aponta o caminho mais seguro e a pessoa tem a liberdade de ouvir e economizar, né? Economizar trajeto, ir mais em segurança, ou ela vai se arriscando aí, tropeça para lá e para cá e vê por conta própria o que dá certo e dá errado. E depois fala, nossa, por que eu não... bem assim, é igual o médico falando, não come tal coisa, que isso vai te dar gastrite, e a gente, não, vamos ver. O que você apontou para mim, eu não entendi. Gastrite. Mas tudo bem. Olha, o pessoal que está participando, mandando as mensagens aqui, participando através dos comentários da nossa live, às vezes o Henrique está respondendo e eu estou olhando aqui para o lado, é porque eu estou olhando para o meu computador e estou monitorando tudo. Tem uma amiga nossa lá do Paraguai ou da Argentina? Tem de tudo que é lugar aí. Como que fala o nome dela, Henrique? O Aragatari, como que é? Não sei. Aliás, faz tempo que ela não aparece. Não consigo ver. Tá longe aqui, mas um abraço para você, tá bom, meu anjo? Obrigado por participar aí do nosso programa, tá aí ligadinha. Pessoal da Argentina, do Paraguai, todo mundo sempre nos assistindo, nos acompanhando. Ok, não existe mandamentos, não existe essas obrigações. Sim. Então, o que são os preceitos? Como que funciona a questão do preceito em relação às práticas dos discípulos budistas? Então também não é festa, né? Vale tudo! Não, nem tanto. O Buda, a gente fala preceitos, né? Mas tem outras palavras para isso.
O Buda, ele colocava ênfase que para tudo começar bem, no sistema de educação dele, o sistema de práticas espirituais, assim por diante, era bom começar com uma conduta benéfica, algo positivo, saudável, que edifica, fortalece, faz bem para todo mundo. Então, as instruções sobre isso a gente chama de preceitos. É algo que é recomendado, é algo que é prescrito, tal como um médico prescreveria uma receita. E a gente tem referências mínimas do que seria bom fazer ou tomar cuidado. Note que os preceitos não são mandamentos porque já não é obrigado. Os alunos do Buda, por livre e espontânea vontade, chegavam para ele e falavam: olha, eu quero treinar isso daí, eu acho que é o meu momento, eu gosto, eu preciso, como fala, comprar esse desafio, eu vou entrar, né, nesse treinamento. Então, o que eram esses preceitos? Referências de conduta, geralmente mínimas. Os laicos, pessoas normais, que não eram monges, então nem estavam tão mergulhados a fundo, geralmente contavam com 5, que segundo o Buda, são as dicas mais básicas para ser um bom ser humano. As dicas de convivência no mundo básica. Sem isso você vai encontrar inimigos aos montes, você vai ser uma pessoa que vai ganhar o desafeto de muitos. Então a primeira é não matar, óbvio. Sai matando por aí, não é bom para si, não é bom para ninguém. Acho que ninguém gosta de ser morto. Quer seja humano ou animal, todos gostam da própria vida e nós as preservamos por isso. O segundo que o Buda falava muito é não roubar. Então, a gente respeita o direito das pessoas, o direito da propriedade, o direito, enfim, o bem-estar psicológico, a segurança, a integridade. Não é só não prejudicar fisicamente, mas não prejudicar, inclusive, no âmbito psicológico. Se as pessoas olham ao redor e respeitam aquilo que não lhes pertence, tanto melhor, todos se confiam mais, né? Então, é claro, isso se dá em vários níveis. Se a gente for falar de roubalheira, vamos falar de política. Então hoje vamos manter assim, nível inicial. Superfície. Outro dia vai mais a fundo. As várias formas, né? Vamos tentando no grosso primeiro. A terceira, o Buda falava da mentira, né? Que mentir também cria uma desconfiança tremenda entre os humanos. E logo a pessoa própria já não sabe mais o que é verdade, o que não é. A própria mente fica mais confusa. Então ele recomendava treinar a basear-se na verdade sempre. Isso é difícil, mas vamos lá. A outra diz respeito... Também não existe a mentirinha, mentira, mentirão, aquela mentira que pode. Mas essa é uma mentira pro bem, essa... Cuidado, o Buda ele era mais habilidoso. Ele conseguia resolver as coisas sem mentir. Inclusive, houve uma época que um rei muito picareta sabia que o Buda não mentia. Então ele disse assim: eu vou usar o Buda agora. Buda, se eu atacar aquele país, eu ganho ou eu perco? Ele queria uma resposta pronta. O Buda não pode mentir. Para saber se ele ataca sim ou não, já tem a resposta pronta. E o Buda teve que responder sem mentir e sem deixar a guerra acontecer. Como faz? Assim: olha, posso dizer que eu ensinei para eles um bocado de coisas que, se eles estiverem seguindo, eles não vão perder nenhuma guerra. Isso é verdade. Aí, o outro ficou confuso e achou melhor não atacar. E era verdade. O Buda ensinou preceitos de harmonia para uma nação muito próspera, inclusive democrática naquela época, que não era regida por rei. Eles tinham o seu próprio modo de funcionamento. E segundo o Buda, enquanto estivessem em harmonia, não seriam derrotados, porque estavam unidos. E essa resposta confundiu o rei. Ganho, perco, então, não sei. E ele desistiu do ataque. Ou seja, ele sabia se virar sem mentir. Acho que a gente tem mais dificuldade, não? Então se perguntam: estou bonito hoje? Como responde sem mentir? Nosso mestre costuma dizer: bom, se você gosta assim, está bom. O importante é o que você acha. Não é uma mentira. É verdade. Tem que ser inteligente, então. Olha, Calma que falta mais, hein? Falta 2 pelo menos.
Não matar, não roubar, não mentir. E um assunto que todos gostam, não ter má conduta sexual. Sexo. A gente vai falar sobre esse assunto então. Todo mundo gosta de falar disso. Vamos falar então sobre essa questão, a parte do não matar, não roubar, não mentir, não ter má conduta sexual. Vamos falar sobre a questão sexual então. Tem o último que é não usar drogas. O Buda não gostava das pessoas muito loucas, faziam balbúrdias por aí. Mas enfim, isso como referência pessoal de treinamento. A pessoa queria ter mais lucidez, vamos lembrar disso. Ela se propõe a assumir esses compromissos para ter mais lucidez e ações mais benéficas no mundo. Não quer dizer que o Buda saia por aí forçando, um por um, a obedecer essas referências. Não, isso é como... É bom? Eu sugiro. Toma quem quer. Essa é a lógica dos preceitos budistas. Uma recomendação, não um mandamento. Eu acho que nós poderíamos fazer um programa só falando sobre preceitos. Não sei se no próximo programa a gente consegue fazer, mas falando... É para a gente discutir um pouquinho mais a fundo em cada um deles. Dá trabalho isso. Eu acho que vamos preparar. Olha, o Paulo Sérgio está aqui dando uma boa noite. Uma boa noite para você também, Paulo. A Rosa, lá do Paraguai, ela que do Banco de Semilhas, está falando aqui... Ela está gostando de ver o pessoal comentando os comentários e a gente falando que ela aprende o português. Obrigado, viu, Rosa, por estar assistindo a gente. O Lourenço está falando aqui que gostaria de participar da conversa. Ô, Lourenço, manda sua mensagem aqui nos comentários que você quiser de repente perguntar, que você tiver dúvida aí, manda aí, eu leio aqui, passo para o professor Henrique e ele responde. Nós estamos já preparando um equipamento, não sei se para o próximo programa ou para os próximos, mas nós vamos ter, onde o pessoal que está nos assistindo vai poder participar ao vivo com a gente através do telefone. Então a gente vai poder falar com o telefone, então o pessoal deixa aqui a mensagem e a gente retorna a ligação e a gente começa a conversar por telefone. Vai ser bacana, eu acho que é muito gostoso essa interação com quem está nos assistindo. Então, fica aqui a dica, participa aí, escreve aí o que você quer saber ou se quer contestar alguma coisa, manda bala aí. Estamos aqui para isso, tá bom? Como eu disse, não tem censura não. Manda bala aí. Lembrando que você pode curtir, Henrique, deixa eu só pedir pro pessoal curtir aqui, tá bom? As páginas. Manda bala. Bebe uma aguinha aí, porque nós vamos agora falar, o Henrique falou assunto da questão... pesado. A gente falou agora dessa questão dos preceitos, o Henrique falou da questão do preceito de não ter má conduta sexual. Vamos entrar nesse caminho, vamos falar sobre esse tema hoje, dessa parte do programa em diante. A gente tem aí 27 minutos ainda de programa. Divertido, vamos lá. Mas deixa eu pedir para você que está nos assistindo, pelo meu Facebook particular, tá bom? Ou pelo Facebook do Templo de Song Quan, curte aí, tá embaixo no seu vídeo, tá? A página do nosso canal no Facebook, Canal Senda. Digita aí no Facebook, Canal Senda, vai entrar, você vai ver esse logo aqui, que tá aqui no cantinho, tá vendo? Como que fala ele, Henrique? É o som. Meio. E significa meio. E você curte a nossa página no Facebook, tá bom? Faz parte da família Canal Senda. Temos também a nossa página no YouTube. Então você vai curtir a nossa página no YouTube. Todos os dias tem um vídeo, um conteúdo diferente. Temos o Vivência do Centro, com o professor Marco. Temos o Budismo Sem Dúvidas, com o professor Henrique, onde ele fala em cada programa sobre um tema em específico e com mais detalhes, com mais profundidade, vamos dizer assim. Temos exercícios do mestre Jiru. Eu ia falar do mestre Pustien, do mestre Jiru. Tem o programa Café ou Chá com o Shifu, com o nosso mestre Zihan, ele que conta histórias de viagens, ensinamentos, senta com o pessoal, toma chá, café e passa ensinamentos para as pessoas que ali estão e para quem, claro, tem acesso ao conteúdo. Enfim, o André Ribeiro, ele que é músico,
O currículo do André é tão extenso, Henrique. Se você falar aqui, vai passar os 27 minutos. Eu não lembro. E assim, ele que é professor, não sei o que mais, não sei o que mais. Professor, compositor, professor acadêmico, doutorado. Que cuida dessa parte de música e do estudo da música com a questão religiosa, a parte de cerimônia, enfim, com a comunidade aqui do templo. Também nós vamos ter aí os programas dele falando sobre essa questão, que eu acho muito um nome importante. muito bacana, Sons do Dharma. Nós já estamos terminando de editar os primeiros e vamos estar disponibilizando nos próximos dias. Enfim, conteúdo budista da melhor qualidade e assim, falado da forma mais simples e aberta possível para que vocês possam se encontrar com a gente, tá bom? É se encaixar, se identificar. Olha, tá tão simples que até o pessoal do Paraguai tá entendendo, hein? Pois é, tá vendo? Coisa boa. Eu preciso começar bilíngue. a falar. Tem também o nosso Instagram, tá aí, eu prefiro falar o Instagram assim, porque Instagram, como que é? Nem vou arriscar. Coisa de gringo eu não quero arriscar, deixa quieto. Tá aí também, só seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Tá aí na tela para você também. Então faça parte você também da nossa família, canal Senda. E participe, continue participando aí com a gente, beleza? Vamos continuar então aqui? Lembrando, participe do nosso programa mandando sua pergunta pelo WhatsApp que está aí embaixo no vídeo, também está na descrição do vídeo ou pelos nossos comentários. Enquanto o Henrique vai respondendo, eu vou batendo o olho aqui para poder ver se tem perguntas, o pessoal que está participando, para interagir. Legal. Vamos falar então sobre o preceito da questão sexual. Ok. Acho que esse é um tema que todo mundo tem muitas tem perguntas, muita curiosidade, o pessoal quer perguntar. Sexo, de uma forma geral, ainda é tabu, né? Sempre. Mesmo nessa sociedade hipócrita que a gente vive, mas é. Então vamos falar sobre esse assunto. Como que funciona, Henrique, essa questão do preceito, né? Não ter má conduta sexual? Como que funciona essa coisa com a prática budista? Como que isso deve ser visto, deve ser encarado? Olha, bem mais simples do que eu acho que imaginam. Por exemplo, por aqui em outras religiões tem uma série de pressões e obrigações. Eu não sei, tem um peso muito grande girando em torno desse assunto sexual que acaba desenhando todo esse cenário como sujo, pecaminoso, indevido e, enfim, por isso gera-se um tabu. Ninguém nem arrisca falar. É do mal, capeta. É um assunto proibido, não se fala nisso, né? Mas olha, na Índia do Buda já não era tanto assim, e a maneira dele abordar o assunto me parece muito mais simples e racional. O que a gente trata quando fala disso no budismo é a responsabilidade, é a lealdade, é assumir um compromisso e ser honesto em relação a ele, e é sobretudo procurar não machucar as pessoas, não ferir não só o corpo, mas também os sentimentos, né? As relações, os votos, a vida de um outro indivíduo. Porque a gente está falando de relação sexual, mas a gente pode falar de uma relação entre duas pessoas, uma relação sentimental, amorosa, física, seja o que for. Qual é a ideia central? O Buda falava de não trair. O Buda falava de respeitar os compromissos alheios, ou seja, não ajudar outros a trair, porque isso gera sofrimento. Né? Simples. Respeitar, por exemplo, pessoas que estavam comprometidas com outros votos, ou pessoas que eram muito jovens, ou pessoas que por alguma razão não estariam aptas a discernir sobre aquele assunto. E hoje em dia isso também é tema. Se uma pessoa, por exemplo, não está em condições de oferecer consentimento, se uma pessoa bebeu, se uma pessoa está desacordada, é óbvio, é muito óbvio que tentar se relacionar configura uma grave transgressão, porque está machucando, desrespeitando, ferindo os sentimentos e ferindo, né, o respeito para com a dignidade daquele outro ser humano. Então a maneira do Buda apresentar é muito simples, é um referencial de respeito, um referencial de dignidade, um referencial que olha para outro ser e fala, veja, se a gente vai se relacionar, que seja de um modo que não gere sofrimento nem para a gente nem para terceiros, que seja de um modo digno, um modo bacana. E aí isso entra, é claro, uma pequena dose de harmonia com os ditames da sociedade. Então, vamos supor, se há casamento, as pessoas casam. Isso é uma questão da sociedade. Se não é necessário, então não é necessário. O importante é a noção do respeito. E na época do Buda
parece que não tinha tanto estardalhaço com esse assunto. Inclusive na Índia, algumas pessoas casavam até com mais de uma pessoa. Eu acho que eles Em eram alguns países isso até hoje é comum. bem mais abertos para falar desse assunto do que, por exemplo, países que sofreram, vamos dizer assim, com esse tabu, essa pressão de outras religiões que demonizam, né, o entendimento do sexo, das relações. Então o Buda falava de maneira bem racional, colocando ênfase nesse aspecto do não trair, respeitar e evitar situações que geram sofrimento. Então, criar relações dignas e positivas, simples. Agora, em outras religiões, filosofias, não sei como eu posso dizer, é porque a gente não quer aqui ficar enquadrando religiões para de repente as pessoas falarem que a gente está falando Só mal fala por delas. cima. Não é isso. A gente estamos fazendo comparação, exatamente. Tem que discernir. Em outras doutrinas, vamos dizer assim, o sexo antes do casamento, a relação sexual antes do casamento, ela é proibida, ela é tida como algo pecaminoso, exatamente. Que macula a pessoa e poderia ser algo para o inferno, etc. Isso assim. No budismo também tem, para quem pratica, para quem é praticante. Tudo que a gente está falando aqui, as respostas é em relação aos praticantes, tá? aos discípulos budistas, de como deve levar ou ter a sua conduta. Isso existe no budismo? Então, olha que engraçado, eu vou responder de trás para frente. Poderia perguntar, existia a ideia do Buda casar as pessoas 2.500 anos atrás? Ele era um santo casamenteiro? Não. O Buda não ficava muito preocupado com os namoricos dos outros. Eu acho que o Buda tinha mais o que cuidar, para ser sincero. Ele estava lá preocupado em ensinar as pessoas, meditar, ajudar os problemas sérios. Então, para ser sincero, o que ele fazia era dar referências para as pessoas não se prejudicarem. Igual, olha, isso é mais lúcido, isso é mais benéfico, isso é mais moderado, isso é mais bacana, isso aqui vai deixar vocês mais harmoniosos e felizes, como família, como casal, como amigos, etc. Ele jogava a sugestão e caía fora. Então, na época, os budistas nem faziam casamento. Casamento era uma situação da sociedade. Cada sociedade tem os seus ritos, os seus costumes. Exato. Então, precisa casar para... Olha, isso não é assunto do Buda. Não é assunto do budismo. O que a gente tem hoje, casamento budista, é porque tem uma demanda cultural da sociedade, todos gostam de festa, casar. Aí, ok, a religião budista começou lá pelas tantas a fazer cerimônias. E isso é muito benéfico. A pessoa faz votos e cria um momento especial que recorda para toda a vida. Exato. É um marco, é um rito. Então cria lembranças muito bacanas, certo? Mas isso não quer dizer que se a pessoa não esperar esse momento sagrado vai cair no inferno. Não. O que importa para o Buda, novamente, é o respeito e é criar relações que não gerem sofrimento. Isso depende do lugar, da cultura, para fazer ajustes, né? Mas, em essência, é ser um ser humano compassivo e lúcido para não sair por aí de qualquer jeito prejudicando o coração das pessoas e, enfim, a mente e o psicológico dos outros também. Então é bem mais simples, bem mais simples. É como se o Buda falasse, sejam sensatos, por favor. É bem mais simples. É um pouco de bom senso. Algo assim. É bem-vindo em qualquer forma, em qualquer lugar. Não mintam, não traiam. Vamos fazer as coisas assim, limpo, direto. Henrique, e a questão do homossexualismo? Como que é visto essa questão do homossexualismo, do homossexual, tanto homem como mulher, dentro da filosofia budista? Como que isso é enquadrado, é visto, como que é? Eu podia responder isso de uma maneira ou de outra, mas me ocorreu uma ideia interessante. Pega os textos budistas, tenta procurar todos os assuntos mais importantes que o Buda pontuou. Você pode fazer um estudo, né, textual das escrituras e ver que as coisas importantes ele repetia um montão de vezes. Pessoal, não faz isso, não faz isso, não faz isso, porque é muito ruim. Não faz, não faz, não faz. 15, 30, 60, 100, 200, 1 milhão de vezes. Quem está acostumado a... Quando é importante, ele repete muito. Aí eu pergunto, quantas passagens você encontra falando que o homossexualismo é um problema? Você acha que na época dele não tinha?
Óbvio que tinha. Mas nem é mencionado. O que é mencionado são as referências gerais, como a gente falou, de bom senso, moderação. Claro, claro. Então, há escrituras que mencionam pessoas totalmente, como fala assim? Desregradas, eu não sei. Pode ser que saía usado namorando todo mundo e pegava marido de um, esposa de outro e não sei o que, papapá, papupu. Só que a questão não é nem se é hétero ou se é homossexual. A única coisa que o Buda mencionava, simples, é que se as relações passam o limite do respeito, passam o limite da honestidade, isso sim é prejudicial. Se você é heterossexual ou homossexual, tanto faz. Então é visto com uma naturalidade, naturalidade contundente. Com quem você se relaciona, com quem você... Importante que você ame, né? Ama, respeita. A questão do respeito é a questão central. A escolha, eu poderia responder de outra forma. Não importa se eu gosto de beber água ou chá, o importante é não jogar isso na sua cabeça. Então se eu tenho um gosto ou outro, uma preferência ou outra, isso pouco importa. O importante é que eu te respeite. E assim eu respeito também os outros. Eu acho que isso é válido. E as pessoas não entendem isso. Na nossa cultura ainda a gente vê pessoas de outros credos, religiões, etc, 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 criando um estardalhaço ao redor das preferências dos outros e esquecem do tema central, que é o tema do respeito, é o tema da dignidade, é o tema, enfim, de tratar os outros seres humanos tal como seres humanos. E isso sim é o que o Buda falava, isso sim é o eixo, é a espinha, é o cerne de todos os discursos sobre esse assunto. A preferência aqui não importa, importa respeito. Porém, ok, eu concordo, eu tenho essa visão também. Fácil. Agora, da forma que você responde, da forma que você vem respondendo as perguntas, desde quando a gente começou o programa, não só falando nessa questão do tema sexo dentro da prática dos discípulos budistas, mas dá a entender que tudo pode. Né? Então, tudo pode, tudo é válido. Pelo que ele está respondendo lá no programa Boas Notícias, você viu lá o professor Henrique? Aí vai pôr a culpa em mim. O professor Henrique estava respondendo lá para o Timóteo, lá no programa Boas Notícias, que tudo pode no budismo. Então você pode fazer isso, pode fazer aquilo, não existe pecado, está tudo liberado. O Buda falava que você sabe o que você faz da sua vida, você sabe que se você fizer isso, você vai se dar bem, se fizer isso, você vai se dar mal. Então, para mim, faz aí o que você quiser. É isso. Parcialmente, mas eu não arriscaria dizer que é assim não. Especialmente se você quer pôr minha culpa nisso. A gente já falou de culpa, não quero culpa nesse assunto. Mas, assim, de fato as pessoas podem fazer o que quiserem. Preste atenção. Embora não convenha que façam. Porque as consequências estão aí e muitas são amargas. Ou seja, não é vale tudo e não existe consequências. As coisas que fazemos podem ser mais benéficas ou prejudiciais, cabe ter lucidez de identificar o que é melhor e o que não é tanto. E aí cada um tem o seu discernimento e o seu momento. Perfeito. Eu estou pronto, vou fazer isso. Perfeito. Ótimo, o Buda bate palmas para você. Eu ainda não consigo, mas estou tentando. Aí o Buda te dá um joinha e fala boa sorte. Eu não quero saber e vou fazer tudo errado. Aí o Buda olha para cima e fala paciência. Mas a escolha final é de cada um. Só que existem referências mais saudáveis. Então veja bem, uma que a gente pode colocar aqui e simplificar todo esse tema é a referência que o Buda sempre trazia na medida que alguém se aprofunda no caminho espiritual. Estamos falando de laicos, pessoas normais que têm vida em família. E espera-se que moderação, simplicidade, contentamento, autocontrole, uma vida mais simples, uma vida mais moderada, seja cada vez mais perseguida. Então o Buda ele sempre aponta o caminho final no sentido de reduzir desejos, no sentido de simplificar, porque a gente está procurando paz, uma mente menos aflita. É engraçado, é uma esfriada realmente nesse sentido das aflições mentais. A gente não quer ficar louco, empolgadão. A gente quer, em certa medida, ter mais paz. Então é mais simples. Então, se você me pergunta, Henrique, e se eu fizer assim um montão de coisa muito louca? Tá, mas e aí? Isso compactua com o seu objetivo?
se você quer ser igual ao Buda, se você quer chegar mais perto da paz do Buda? Não. E cá entre nós, eu acredito que todo ser humano que tem um pouquinho de É o que? Bom senso? de bom senso, sabe o que é, vou usar a palavra certo ou errado, ou vou usar a palavra certo e errado, dentro da nossa sociedade, né? Então assim, olha, eu sei que se eu fizer isso é errado, eu sei que se eu fizer isso é certo, estou falando para um convívio geral. Agora, se você de repente gosta de fazer algo, ou fazer alguma coisa que não, né, como o Henrique disse agora há pouco, não influencia ou não leve sofrimento para ninguém, é uma coisa sua interna, mas no geral todo mundo sabe. O Henrique falou dos preceitos, não matar, não roubar, não mentir. Eu acho que todas as religiões, de uma forma ética básica, geral, é uma ética. Todo mundo sabe que isso, né, não matar, não roubar, não mentir, não ter uma conduta sexual, não se intoxicar com álcool ou drogas, todo mundo sabe que isso é algo que não se deve ser feito, independente se é budista, evangélico, católico, espírita, da Umbanda, do Candomblé. Eu acho que, né, a pessoa que tem uma religião, que segue alguma doutrina, eu acho que dá para seguir por esses caminhos. Agora, Henrique, falando nessa questão, né, e a gente tendo algumas linhagens do budismo, então a gente tem aí, né, o budismo chinês, japonês, tibetano e tantas outras. E a gente vê às vezes, né, o pessoal falando, no budismo japonês o monge pode casar, no budismo tibetano também pode casar, pode namorar, enfim, pode se relacionar. No budismo chinês aqui no nosso, por exemplo, não se pode. No geral, como que funciona essa questão? Vou beber água que a minha garganta já está seca. Porque eu falo demais. Como que funciona essa questão dos monges? Monges podem casar, casam ou namoram, se relacionam? Como que funciona essa questão para um líder espiritual budista? Eu vou responder voltando na pergunta anterior. Eu pensei num exemplo que pode ser útil. Então vamos lá, pensar no Buda como nosso objetivo final. Alguém cheio de paz e tranquilidade, né? Então a gente pode falar que o Buda é o atleta olímpico da tranquilidade. Ele está lá numa ponta distante que exige muito treinamento para se alcançar o mesmo patamar. Eu te pergunto, se a gente fosse falar de um atleta olímpico, de alguma atividade física, o cara está no mais alto nível de rendimento e performance. Você acha que na competição dele ele vai ficar comendo porcaria? Fast food. Você acha que ele vai ficar se drogando, vai ficar sem dormir, vai fazer essas coisas aí que atrapalham a performance dele? Você acha que o atleta de alto rendimento lá no topo vai fazer isso? Vai se entupir de porcaria e estragar completamente o rendimento? Acha que vai? Não. Não é louco? Perde a competição. Então, volta para trás e fala das pessoas comuns. Assim, você falou que é sedentário, mais ou menos ativo. Mais ou menos não sou nada. Entre nós e um patamar desse tão distante, a gente pode trabalhar aos poucos e sabe, olha, a gente come fast food, a gente tem uma alimentação mais ou menos. Eu vou melhorar um pouquinho, mais um pouquinho. E vou fazer mais atividades mais um pouquinho. Então, o importante é que a pessoa sabe que tem uma certa redução das porcarias e um certo aumento das coisas mais saudáveis conforme vai querendo ir mais longe. Se eu não quero ir mais longe, ok, vou parar aqui. É coisa minha, mas eu sei que se eu quiser ir mais, em algum momento, não vou me enganar. Serei um atleta, assim, só comendo porcaria o dia todo. Chocolate e refrigerante. Não. Então, o importante é que as pessoas não se enganem se esse mesmo assunto for levado para a prática espiritual. O Buda aponta redução dos desejos, simplicidade, desapego. Esse é o atleta olímpico do desapego e da paz. A gente está muito longe disso. Mas a gente sabe que essa é a linguagem do caminho. Então, quanto mais avança, tanto mais vai praticando essas qualidades. O monge, e você perguntou do monge, representa alguém que está avançando bastante e está interessado a ir até as últimas consequências desse avanço. Então, presume-se que é alguém disposto a renunciar mais. Como um atleta olímpico, eu disse, alguém disposto a ir fundo e fazer sacrifícios em prol desse avanço. Por isso, e é somente por isso, que os monges na época do Buda deixavam para trás as relações amorosas, as riquezas, até mesmo a família,
para dedicar mais a fundo. A renúncia é como soltar coisas para poder ir mais longe. Então essa era a situação dos monges. Eles não se relacionavam, não casavam, não tinham esse tipo de evento para se dedicar ao caminho espiritual com mais, eu diria, assertividade, algo mais longe. Depois, e aí o Buda já foi embora, o budismo foi para outros países, você sabe como é, cultura, história, tem outras influências. Então, em outros países criaram outras coisas e aí começou a mudar. No Tibete, você falou de monges, mas não, aqueles que casam e têm filhos e tudo normal são lamas. Lamas que muitas vezes não são monges. Porque lama é uma palavra para professor. O monge, em algumas tradições, ele tem o preceito de monge. É diferente. Então, às vezes, alguém é um professor espiritual, mas é laico. É um grande professor, mas é laico, normal. E às vezes é um professor com preceito de monge. As pessoas não sabem diferenciar isso e se enganam. Tem que pesquisar e entender direitinho. Mas, enfim, isso aconteceu no Tibete porque houve épocas de perseguição. Dizem que, quando o budismo era perseguido, muitos monges voltaram a ser laicos, vestiram a roupa normal para se esconder, para não morrerem, e continuaram ensinando escondidos. No Japão, que é uma outra situação, parece que por pressão imperial, pressão do governo, houve época, em função das guerras, onde havia muitas famílias desestruturadas, viúvas, etc., e então impuseram que os monges também deviam casar. Colocaram isso, fizeram assim um empurrão, um cutucão. Isso é uma questão política, histórica, cultural, que acabou mudando a configuração do budismo naquele país, por uma pressão externa. Então não quer dizer que era assim na época do Buda, mas acabou se tornando um formato, né, para o budismo naquela região. E está dando certo, está dando certo. Não convém falar que é melhor ou pior, mas é legal entender em função do que essas coisas vão aparecendo. É muito vivo. Tem a ver com a cultura, com o tempo, com a história, com os eventos internos e externos. O bacana é saber que, de fato, como eu falei, é uma linha reta, né? Quanto mais longe se pressupõe que a pessoa quer avançar, tanto mais ela está disposta a fazer sacrifícios e renúncias para se concentrar no objetivo final. Esse objetivo que o Buda apontava é a redução dos desejos. Então, dentro do que cada um pode, se é laico, se é monge, se casa ou se não, a ideia é ir, vou dizer assim, aliviando a mente aos pouquinhos para se tornar mais pacífico. Essa é a meta. Simples, sem complicação. É isso aí. Olha, nós temos 2 minutos, mas acho que já quase 1 minuto. Vai lá. E senão a gente vai estourar muito tempo e eu tenho que dar alguns recados aqui ainda também novamente. Então eu gostaria que você finalizasse o nosso quadro Budismo Sem Dúvidas de hoje, aqui do programa Boas Notícias, com uma outra pergunta. Você falando sobre essa questão de relacionamento, do monge, ok, não casa, eles, né, renunciavam isso para poder se dedicar numa prática mais profunda e tal. Ora bolas, então nós, meros mortais, praticantes, que nos relacionamos, que namoramos, noivamos, casamos, que amamos, e todo mundo sabe que quando você está dentro de um relacionamento, pode ser amoroso ou não, pode ser um relacionamento entre amigos e tudo mais, mas vamos usar o termo relacionamento amoroso, já que nós estamos falando sobre isso. É possível que em algum momento da sua relação você não sinta ciúmes, possessividade, aquela coisa de possessão, de posse. É impossível que no momento da sua relação você não brigue, não sinta raiva, ódio, tipo, eu te amo, meu amor, eu tô com uma raiva de você, minha vontade é te esganar, te matar. Que medo, hein? É normal, né? Na verdade, você que está em casa, que namora, é casado, é noivo, você sabe do que eu estou falando, né, Henrique? Você sabe também do que eu estou falando. Ah, tô sabendo. Tá sabendo, Então quer dizer que nós, ou a pessoa que se relaciona, ela não vai conseguir, e pratica o budismo, pratica a filosofia budista, ela não vai conseguir chegar ao nível máximo da coisa, que seria a questão da iluminação, do nirvana. Como que funciona isso então? Né?
se os praticantes, os monges, eles deixavam de se relacionar para poder se aprofundar, poder se dedicar, poder ficar num nível espiritual mais elevado, então nós estamos perdidos. Então para que a gente está praticando? Essa é para responder agora ou no próximo programa? Você que sabe. Já são 21 horas. Se for pro próximo, vamos ficar muito bravos com a gente. Não, é melhor para agora. E como nós não fazemos uma programação sensacionalista, então a gente responde... Tá, a gente não. O Henrique responde agora para você. Sobra para mim. Agora, se vai demorar 1 minuto ou mais, eu não sei. Vamos lá. Então você que está nos assistindo, Rápido. você espera um pouquinho mais aí para ter essa resposta, vai. Mas não é tão complicado se a gente for pensar. Essa pergunta traz em si a lógica que nós falamos do mandamento, do pecado, como se tivesse um Deus ali em cima procurando criar condições. Veja, precisa dessa regra, precisa desse detalhe, precisa desse procedimento, assim, 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 para poder ganhar a iluminação. Calma lá, não é assim. As pessoas são diferentes. Momentos diferentes, escolhas diferentes, situações diferentes, tem formas diferentes de trilhar o mesmo caminho, inclusive. Muito simples. O importante é entender como funciona esse treinamento e cada um se dispõe a avançar nisso segundo suas possibilidades, seu ritmo e o seu estilo. Porque é importante falar, muitos grandes alunos do Buda, muito tranquilos, pacíficos, eles levavam uma vida casada, eram laicos. Esse é um modelo de prática, laico. E eles ajudavam, apoiavam. Havia Vimalakirti, que era muito generoso e doava. Haviam discípulos como Tita, que era muito inteligente e ensinava. Inclusive mais inteligente que muitos monges. Haviam vários discípulos laicos com família que eram excepcionais. E o Buda dizia, ok, resta um pouquinho de apego. Ainda falta um pouquinho. Ok, é normal, né? É um caminho gradual. Não é tudo ou nada. Não, estão avançando. Mas é óbvio, a meta final vai presumir, em algum momento, lá pelas tantas, despojar de todos os apegos. Ok. Ao passo que monges, que têm um outro modelo, nós falamos algo mais despojado já, também haviam em vários níveis. Alguns, embora fossem renunciantes, traziam consigo muitas aflições e apegos de outra espécie. Então não dá para falar que esse está mais na frente, esse está mais atrás, esse é melhor, esse é pior. E tem uma história sobre isso. Algumas pessoas foram perguntar para o Buda e ficaram muito chateadas, porque o Buda falou o seguinte, fulano de tal acabou de morrer, né? Ele alcançou tal nível de iluminação, ele era assim, incrível. E o Beltrano, que também morreu essa semana, igual. Os dois assim, iguais, muito bons, idênticos. Aí alguém da família parou. Buda, não, porque tá falando que eram iguais, não pode. E o Buda, porque esse aqui, o Beltrano, ele era celibatário, ele não tinha esposa. O outro era casado, você sabe. Então esse não é igual, esse é melhor. E o Buda, não, abaixa. Igual. Por quê? A realização independe desse aspecto. Se um é casado, o outro é celibatário, os dois progrediram e tinham, enfim, qualidades distintas, mas naquele momento chegaram num nível equiparável, né? Comparável. E o Buda dizia, só que eles, ambos, ainda podiam ir mais longe. Nós falamos de próximas vidas. Então o Buda disse, eles ainda não são Budas, mas chegaram longe e vão ainda mais. Não se deixem levar pela aparência. Não dá para julgar porque alguém é laico ou monge e falar que está mais à frente ou mais atrás. O que nós entendemos é que quando alguém chega no nível do Buda, já não precisa muito de coisas do mundo. Então, chegando nesse patamar, já não tem tanto interesse. Assim como o adulto não tem interesse em jogos de criança, o Buda não tem muito interesse em riqueza, não tem muito interesse em prazeres do mundo, não tem muito interesse nisso. O interesse dele se torna viver para ajudar os outros seres, muito simples. Até lá tem chão. Cada um segue como pode. Pois é. O importante é seguir, praticar e uma hora chega lá. Pode ter certeza que chega lá. Se o GPS for bom, hein? Cuidado. Pois é. Às vezes dá um... Olha, Henrique, obrigado pela participação de hoje no programa. Lembrando que todas as quartas-feiras nós temos nosso programa Boas Notícias ao vivo
pelo Facebook do Templo de São Juan, pelo Facebook do canal Senda, e sempre a participação do professor Henrique, professor e tradutor aqui do Templo de São Juan, ele que tira um tempinho para vir para cá, porque o dia inteiro sempre traduzindo, e aí divide o tempo entre as traduções de sutras, de livros, com as traduções, com as legendas dos nossos vídeos no canal Senda. Às vezes eu chego aqui na parte do estúdio, ele está aqui escrevendo, digitando e já traduzindo, a gente está pensando em alguma coisa. Tá cansadinho, tá não? Um pouquinho. Até mais do que devia. Tem mais trabalho aí que você não comentou, não né? comentou. Estamos bem, vamos lá. Pois é. Ainda dá. Mas assim a gente vai seguindo o nosso trabalho para levar o máximo de informação para vocês de uma forma bem bacana aqui com o nosso canal Senda. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Lembrando que no próximo sábado começa o curso de budismo com o professor Henrique no Templo de São Juan, 1 mês de duração, então 4 sábados, sempre 1h30 de curso, começando às 15 horas. Para você que tem interesse, entre no site do Templo de São Juan, no Facebook do Templo de São Juan, pegue mais informações. Pessoal que participou hoje do nosso programa ao vivo, para quem está assistindo ao vivo pelas redes sociais, e curtiu, compartilhou, comentou, vai passar por um sorteio feito pelo professor e quem for sorteado vai ganhar uma bolsa para poder ter esse curso gratuito, tá bom? Para vocês também que estão assistindo pela Rede Smart de Comunicação, canal 23, a operadora Megabit Telecom em Osasco, mais 6 cidades da região oeste da Grande São Paulo, em horários alternativos. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência também, tá bom? Deixa eu finalizar o nosso programa. Quer dar algum recado? Opa, recado dado, venham pro curso. Quer mandar um oi? Quer mandar um oi, um abraço para alguém? Não, aproveita. Manda um oi aí para quem está assistindo. Tem uma pessoa especial aí no Nordeste que eu queria mandar um beijo também. E é bom mandar beijo para o pessoal todo da família, né? Senão o pessoal da família fica bravo. Fica bravo. Lá em Osasco. Nosso Facebook está embaixo na sua tela, canal Senda. Curte a nossa página, você que está assistindo por outros meios. Entra no Facebook, digita lá canal Senda e curte a página da gente no Facebook, tá bom? Temos aí também o nosso canal no YouTube, canal Senda. Entra no YouTube, se inscreva e ative o sininho e receba sempre notificação quando tiver aí conteúdos novos para vocês. E o nosso Instagram, segue a gente lá no Instagram, canal Senda, tá bom? Faça parte da nossa família São Juan, canal Senda, ok? É isso, lembrando que dia 27 também no site do Templo de São Juan, nas redes sociais, tem informações. Dia 27 de abril tem o Dia Mundial do Tai Chi Chuan e uma realização do Templo Cultural, do Centro Cultural do Templo de São Juan, vai estar realizando lá no Parque do Ibirapuera. Entre também no nosso site, nas redes sociais e tire as suas dúvidas e pegue mais informações, tá bom? Gente, obrigado. Estouramos em 8 minutos o nosso programa, porque o professor Henrique fala demais. Tem que falar menos, não dá. Sempre me dizem isso. Um abraço. Paciência. Até a próxima quarta-feira ao vivo novamente. Continue participando do nosso programa aí nas redes sociais, tá bom? Um abraço, pessoal. Beijão, tchau, tchau.